Vamos embora, pessoal, para os palpites deste domingão. E no momento aqui a gente não tem todos os resultados de sábado. A gente conseguiu pegar os gols aqui no Mbappé. Leganés e Espanhol venceram como esperado. Aposta reembolsada aqui no Sassunha. Estamos ganhando aqui no handicap do Vasco por enquanto mais um. Precisamos de um gol aqui no São Paulo e Mirassol, muito bem posicionados. E aqui no Remo, pessoal, quero perguntar a vocês: vocês pegaram dupla chance ou pegaram menos 0,25? Porque o Remo acabou saindo atrás aqui e estamos pelo jogo da Chape. Depois eu volto pra gente poder somar tudo certinho, tá? E neste domingo a gente tem a última rodada da Premier League. Quem vai ficar com a vaga na Liga dos Campeões, Brasileirão da Série A, e também quem vai ficar com a vaga na Champions no Campeonato Italiano. Minhas dicas para esses jogos vão rolar todas depois da vinheta. E fala, galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinaraj aqui para mais um vídeo. E antes de mais nada, soltei a carta odd 34 no campeonato italiano. Eu já vou deixar até antecipado aqui para vocês, tá? Mesmo estilo da odd 28 que a gente acertou, Lazio e Juventus para terem mais escanteios e também para terem mais chutes a gol nos dois tempos. Eu vou começar analisando o campeonato italiano, inclusive por isso, para poder explicar para vocês o meu raciocínio para essas duas dicas e também a minha aposta simples para cada uma delas. Lazio é um time que vem agora brigando, como eu falei com vocês, na Liga dos Campeões, está com 65 pontos, então pode tanto terminar em quarto aqui, quanto em quinto, quanto terminar fora, a depender dos outros resultados aqui. Então a chance da Lazio ficar em competição europeia é muito alta, mas em Liga dos Campeões é muito baixa. Isso porque o desempenho em casa da equipe foi muito titubeante nos jogos recentes aqui. Olha só a quantidade de empates, isso contra times frágeis aqui que o time não conseguiu vencer. Então a Lazio pecou demais nessa fase final de campeonato, tomou muitos gols e por conta disso está numa situação complicada. Apesar disso, o time tem um bom desempenho, um bom elenco e vai pegar um dos piores times de todo o campeonato. O Lecce não vence fora de casa já há 6 rodadas, é um dos piores ataques da competição, uma defesa muito frágil e um time limitado. E mesmo com todas essas limitações, o time ainda tem chance de escapar do rebaixamento. Para isso precisa de conseguir a vitória. O Lecce também venceu o Torino de forma surpreendente aqui para manter vivas as esperanças e eu acredito que o time vai ter um must-win aqui nessa partida. Por que eu tô pegando essa dica que eu mandei para vocês aí de mais finalizações e chutes? Justamente por conta dessa oscilação da Lazio, que pode demorar demais para poder conseguir fazer o seu gol, pode se complicar na partida e por conta disso conseguir tantos cantos e finalizações com essa pressão perdurando por muito tempo. Por conta disso também a minha indicação não é a vitória da Lazio, eu quero pegar o menos 0,25 ao vivo aqui ou eventualmente dupla chance sair atrás, é o que eu mais faço nesse jogo. É a mesma coisa no jogo da Juventus, também o mesmo raciocínio, Juventus brigando por Liga dos Campeões, precisa apenas de vencer aqui para poder garantir a sua vaga, pode ser ultrapassado pela Roma, então só a vitória interessa, mas a Juventus vem titubeando, principalmente nos jogos fora de casa. Dentro de casa ela tem saído bem, mas fora de casa não venceu os últimos 4 e por conta disso, né, só venceu 2 dos últimos 10, está numa situação um pouquinho complicada, até porque o Venezia também quer escapar do rebaixamento, precisa de uma combinação dos resultados aqui, mas se vencer vai a 32 e pode até conseguir escapar. Então a gente tem o mesmo cenário aqui de times que são superiores, então a Juventus tendo dificuldade fora de casa, tendo que finalizar bastante, criar escanteios, é muito interessante. E na dica simples também, menos 0,25 da Juventus ao vivo aqui é o que eu mais gosto, ou eventualmente um dupla chance se sair atrás. Percebam, a dica que a gente acertou de odd 28, o Como e o Cagliari não tinham must-win nenhum. Aqui os dois têm, porque estão na zona de rebaixamento, por isso é uma dica de muito mais risco, mas ao mesmo tempo a gente tem cenários de pressão até maiores aqui, porque são dois times que se complicam nesse cenário e podem finalizar bastante, então eu gostei dessa dica. Para poder finalizar o campeonato italiano, pessoal, a gente tem o Torino recebendo a equipe da Roma, o Torino não faz mais nada no campeonato, a Roma torcendo por um tropeço aqui da Juventus para poder ganhar a vaga na Liga dos Campeões. A Roma marcou gol nos últimos 22 jogos e mesmo com a derrota para a Atalanta aqui, mantém vivas as suas esperanças, é um ataque muito fluido, muito forte e o técnico caiu nas graças da torcida e vem muito bem. É um time que quer coroar sua classificação, perdeu pouco dos últimos jogos aqui contra um Torino que é um time bastante digno, mas não tem muito necessidade aqui nessa partida. Deve rolar uma malinha branca aqui no incentivo dos adversários, mas ainda assim é um time que eu particularmente não gosto muito. Tem um ataque que muitas vezes passa em branco, tem limitações na defesa, não atua um time de meio de tabela, então é um time mediano aqui que já não vence as 7 partidas. Então eu vou pegar também o menos 0,25 da Roma aqui ao vivo, ou eventualmente um dupla chance se sair atrás. É o que eu gosto nessas 3 dicas do campeonato italiano.
italiano. Lá na Premier League, pessoal, a gente pega aqui o primeiro jogo do dia, que é o jogo do Bournemouth contra o Leicester. Esse jogo vale o quê? Não vale nada, mas mesmo assim eu vou pegar mais de 1.5 gols. O Bournemouth quer terminar na parte de cima da tabela, faz parte dos planos do time, é mais dinheiro financeiro também, e o time quer fazer fluir o seu ataque, que tem sido muito produtivo nessa temporada, tanto com o Evanilson, tanto com o Kluivert, então é um ataque muito interessante. E o Leicester desencantou depois que confirmou o rebaixamento, né? Conseguindo marcar gols que não conseguia marcar há bastante tempo. A gente pegou o gol do Vardy na última partida, foi bem interessante. Então, um time que é interessante da gente pegar gols aqui também agora nesse cenário. Jogo um pouco mais solto, sem muita. Como é que faz? Chegadas duras, os ataques vão se sobrepor, o mais de 1.5 aqui é muito bom na minha visão. Esse raciocínio também é parecido pro Wolverhampton e Brentford, dois times que querem ficar na parte de cima, galgar posições. O Wolverhampton estava numa sequência muito boa, perdeu os últimos 3, é normal porque o time realmente oscilou durante boa parte da temporada. O gol da Chape, que acabou de sair, deixa a gente aqui em boas posições de ganhar o nosso mais um, achei interessante, estou mencionando aqui no momento que gravo esse vídeo. E o Brentford, um dos ataques mais fluidos da Premier League nos últimos jogos. Então a gente tem um ótimo ataque do Wolverhampton, um excelentíssimo ataque do Brentford, então jogo para mais de 1.5 gols também. A partir daqui, pessoal, é só briga de cachorro grande para poder brigar por vaga na Liga dos Campeões. A gente tem no momento aqui o City, Newcastle e Chelsea dentro, mas Chelsea e Nottingham vão se matar, o Aston Villa doido para eles empatarem para poder ultrapassar todo mundo, o Newcastle só depende dele. E a gente vai no primeiro jogo aqui, que é o City diante do Fulham. Apesar da frustração da derrota da FA Cup, o City se recuperou, venceu o Bournemouth por 3-1 e agora quer vencer um Fulham que conseguiu uma boa vitória diante do Brentford. É um confronto duro aqui, mas o City vai dar de frente com um time que não tem must-win nenhum, né? Então o City tem que vencer aqui, mas o Fulham é carne de pescoço, é um time difícil, é um time digno, um time de poder de marcação forte e que quer sim atrapalhar os planos, mas o desempenho em casa não tem sido tão forte. O City fora de casa também não tem sido muito grande, mas eventualmente ao vivo aqui em 1,80 eu gosto. O City tem controlado as suas partidas. No próprio jogo que perdeu para o Crystal Palace teve um pênalti desperdiçado, então tá numa fase muito boa aqui. O City tem que ficar dentro da Liga dos Campeões, necessidade grande aqui também, vai martelar, vai fazer e vai conseguir a sua vitória. O Manchester United, pessoal, ele recebe o Aston Villa. Cara, que horrível que foi essa temporada do Manchester United. O time, ele simplesmente jogou muito mal mais uma vez diante do Tottenham, perdeu a Liga Europa e foi um resumo do que foi o fiasco dessa temporada do United. O Ben Amorim confirmou, entregou seu cargo, parece que ele vai continuar. Pelo que eu vi de notícia, já informou o Garnacho para poder procurar outro clube, era um dos que mais vinha jogando bem, então deve ser muito ruim de bastidor. Grande verdade é que o United tinha que dar aqui um Ctrl A e deletar e mandar todo mundo embora, porque é um time muito limitado, então com a motivação lá embaixo, cara, eu acho que o Aston Villa vai simplesmente atropelar a equipe do United aqui. O Aston Villa vem de 3 vitórias seguidas, vem jogando muito bem os seus jogos, comandando as ações, muito fluido no lado ofensivo e o grande risco tá nos jogos fora de casa, que ele deu umas tropeçadas. Mas, cara, eu gosto demais desse time do Aston Villa. Eu acho que o Aston Villa vence o United mesmo fora de casa. E eu não vou nem chorar ódio aqui não. Se você quiser esperar o menos 0,25, tudo bem. Mas eu vou na vitória do Aston Villa. Quem também deve atropelar o seu adversário é o Newcastle. Newcastle vem numa sequência muito forte aqui em casa. São 5 vitórias seguidas e tende a ser um amasso nesse primeiro tempo. Eu, inclusive, mandei uma dica especial para esse jogo em relação a isso lá no meu grupo gratuito. Participe lá para você poder receber. O adversário do Newcastle é o Everton, que vem numa sequência forte. É um time que foi muito forte ofensivamente também nas últimas rodadas e melhorou ofensivamente durante boa parte do campeonato. Fez uma campanha muito digna, mas agora não tem mais o que fazer. Apesar disso, é um time que está projetando uma próxima temporada, tem um treinador muito sério, então eu não acho que o Everton não vai entregar, não. Mas, eventualmente, cedo ou tarde, acho que o Newcastle vence. Além dessa dica de pressão e finalizações de Newcastle no primeiro tempo, eu vou tentar pegar o Newcastle ao vivo aqui em 1,60. Eu só não vou em handicap, porque o Newcastle adora dar umas tropeçadas nos jogos mais decisivos e o Everton vem jogando bem fora de casa aqui. Nottingham e Chelsea, pessoal, esse é o jogo que a gente não pode perder. É o jogo mais importante do dia e eu tenho uma dica aqui que eu acho que vai contra todo mundo. Nottingham vem numa arrancada aqui de tropeços, na verdade, né? E deu uma arrancada nesse último jogo, que se ele não vencesse o West Ham, ele ficaria fora. A gente estava no empate anula aqui e foi um green que nós tivemos. A gente pegou também greens do Chelsea aqui diante do United e o Chelsea vem numa sequência muito forte, principalmente nos jogos em casa. O grande problema do Chelsea nessa temporada foram os jogos fora de casa. O quanto que o Chelsea foi mal nos jogos fora de casa. E enquanto isso, o Nottingham foi um dos grandes mandantes. Apesar dessas 2 derrotas, na tabela de classificação, o Nottingham foi um dos melhores mandantes dessa Premier League. 9 vitórias, 5 empates, apenas 4
4 derrotas. O Chelsea fora ganhou 7, empatou 4 e perdeu 7. Então, cara, por tudo que eu vi do Nottingham na temporada, por a qualidade incrível desse ataque, desse meio campo de marcação, eu acho que o Chelsea simplesmente não pode ser favorito fora de casa. A minha questão é em relação às odds. Eu acho que o Chelsea tem boas chances, mas não no mod 2 fora de casa. É um mod muito exagerado na minha visão e contra tudo que a gente viu na temporada. A camisa do Chelsea é mais pesada, a história é maior, mas o futebol jogado nessa temporada foi melhor do Nottingham em casa do que do Chelsea fora de casa. Então o Nottingham não pode ser zebra nesse jogo e eu gosto dessas chances. Olho nessa partida também em dois outros mercados que podem ter desajustes. Um mercado de cartões, já que é um jogo muito brigado, e outro mercado de gols, já que a partir do momento que saiu o primeiro gol, tende a ficar bastante corrido, então olho nisso. Indo para o Brasileirão, pessoal, a gente vai ter o Grêmio aqui muito pressionado diante da equipe do Bahia, o Grêmio que foi eliminado na Copa do Brasil diante do CSA, um time de Série C que o Grêmio não conseguiu vencer, foi sim prejudicado pela arbitragem, porque para minha visão não foi nada no gol do Grêmio, mas mesmo assim não pode depender de juiz e de último lance para poder vencer um time de Série C. Então o Grêmio pecou e pecou muito, inclusive tomando várias finalizações, então o Grêmio defensivamente tem alguns problemas. Vai agora enfrentar um Bahia, que está numa sequência boa no campeonato e que é um time que conseguiu avançar na Copa do Brasil atropelando seus adversários. O Grêmio, na minha visão, tem boas chances, mas esse tende sempre a ser um jogo movimentado. Eu gosto de gols no jogo do Grêmio. A gente pegou isso no jogo do Bragantino aqui, pegou no Santos que acabou não vindo, pegamos o jogo diante do São Paulo e eu vou pegar de novo, mais de 1.5 ao vivo no gols do Grêmio, contando tanto com gols do Grêmio, um Bahia que não é tão forte fora, como com gols do Bahia, como a defesa do Grêmio também. Então eu gosto dessas chances. Palmeiras e Flamengo, pessoal, já vão medir forças aqui, né? O jogo do primeiro contra o segundo. E o Palmeiras tem sido absoluto nos seus jogos, o time que melhor está jogando futebol nessa temporada até o momento, com muito mais elenco, com as peças que entram jogando muito bem e correspondendo. Então o Palmeiras tem uma vantagem em relação a todos os outros. O Flamengo tem sofrido com um pouco de lesões, tem tropeçado um pouco mais em termos de desempenho, e embora seja um time muito forte, que num jogo pode fazer 6, como fez no Juventude, atropelar o Corinthians, ele pode ter algumas oscilações, como teve em jogos inclusive de Libertadores. O Palmeiras aqui com o empate a Lula para mim é o mais indicado, defendido em caso de empate e pelo nível de futebol jogado. Se tivesse mais baixas as cotações, eu ia começar a olhar pro lado do Flamengo, mas do jeito que estão, empate a Lula do Palmeiras aqui eu gosto bastante. Esporte Internacional, pessoal, esse aqui é um jogo que eu tava inclinado a pegar alguma coisa pro lado do Inter, porque o Sport não tá ganhando de ninguém, inclusive perdeu aqui 7 jogos nessa temporada, mas o Inter também não vem jogando muito bem e para poder piorar, o Inter ele vai poupar os seus jogadores, ele vai com as reservas porque ele vai jogar a vida diante da equipe do Bahia no meio de semana. Então eu vou no empate a Lula do Sport aqui neste confronto, defendido em caso de empate. Ok, estamos apoiando o pior, mas o time se preparando a semana inteira contra os reservas do Inter. Se não ganhar, aí já compra passagem para a Série B mesmo, que não vai ter jeito. O Vitória recebe o Santos e eu gosto das chances do Vitória aqui nesse jogo. É um time que em casa perdeu só uma vez e foi pro Flamengo, venceu o Vasco, venceu o Sport, venceu o Vasco com 1 a menos. E esse time do Thiago Carpini, ele consegue criar muito, finalizar bastante. As chegadas do Renato Kaiser elevam o nível dessa equipe também. Então eu gosto do nível de atuação do futebol do Vitória. Em relação ao Santos, eu não gosto de nada que eu vejo, de problemas defensivos, time eliminado na Copa do Brasil, muito pressionado, jogadores criticados, Neymar não tá ajudando, resultados também péssimos, então assim, o empate no do Vitória aqui eu acho uma excelente dica também, defendido em caso de empate contra um Santos com muitos problemas e em queda livre e ameaçadíssimo de Série B. Olho nesse Santos aí, tá muito mal. Para poder finalizar, pessoal, a gente tem o Sport recebendo o Cruzeiro, o Sport não, o Fortaleza. Fortaleza que vai ter um jogo importante também de Copa Libertadores muito em breve e que não vem jogando bem. Também é eliminado, também pressionado pelo Retrô e olhando o elenco do Fortaleza, é um elenco bastante limitado, limitadíssimo, diria eu. E muito pressionado também por resultados, e eu não sei como que o cara vai conseguir tirar mais coisas desse time, porque eu acho que ele já tá espremido das últimas temporadas. Olhando esse elenco do Sport, como que esse time ficou invicto, eu não consigo entender. Do lado do Cruzeiro, a gente tem um time jogando cada vez melhor, apesar de não ter vencido o Atlético no Clássico, o Cruzeiro atropelou o Atlético Mineiro e vem jogando muito bem, muito forte no meio campo, conseguindo produzir ofensivamente com o Caio Jorge, o Gabigol também tem aparecido bem, então o Cruzeiro hoje é mais forte, na minha visão não pode ser zebra diante do Fortaleza, possibilitando aqui o dupla chance do Cruzeiro, para mim essa é a melhor indicação. Então esses são os meus palpites para domingão, beleza, pessoal? Estou devendo para vocês algumas coisas, a planilha com resultados da Super Odds vai sair, tanto da Bet365 quanto da Superbet e da Betano, e também os resultados aqui do canal de maneira bastante organizada para a gente ir acompanhando aqui, beleza? Eu peço a vocês encarecidamente, se você chegou até aqui, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e participe do meu grupo gratuito no Telegram também, onde a gente manda mais dicas, beleza, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço e boas apostas.